Shalom, igreja do avivamento, amém? Que o shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando e tudo completamente no lugar esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, os que você deixou ao vir para a casa de oração. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos um pouco mais. Eu sei que nós já oramos, nós já entronizamos a presença daquele que é o dono desse lugar. Aquele que é o general sobre todos os generais. E Ele está aqui nessa noite para concluir uma obra, a obra de filiação, a qual eu e você fomos inseridos pelo seu sangue, o sangue do Cordeiro. E nessa noite eu queria repetir um pedacinho dessa canção que a diaconisa Stephanie ministrou. Eu queria que você fechasse seus olhos e, se você quiser adorar e cantar isso, para que isso fique fixado, porque enquanto eu adorava ali, o Senhor falava: cante mais uma vez, até que isso entre no seu coração, até que isso penetre no seu entendimento, na verdade desça para o seu coração. É isso que eu queria que hoje o Espírito Santo começasse a fazer, que ao entronizar o Senhor, esse louvor, você compreendesse dentro do seu entendimento, e aquilo que o seu entendimento compreender nessa noite desça para o seu coração, e que ao descer para o seu coração, isso se torne uma verdade do reino de Deus dentro de nós. E esse pedacinho que ela cantou diz assim: abre o mar pra eu passar por ele. Me ajuda aí, Stephanie. Perfeito amor que me alcançou. Canta bem baixinho. Me resgatou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Canta bem baixinho, bem baixinho. Abre o mar pra eu passar por ele. Diga: perfeito. Perfeito amor que me alcançou. Que te alcançou aí onde você estava. Aleluia. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Diga, bata no seu coração e diga que você é. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez. Eu sou filho de Deus. Você. Eu sou filho de Deus. Obrigada, Stephanie. Paizinho, inculca isso nos nossos corações nessa noite. Não é sobre como eu posso estar, Pai, mas é sobre quem eu sou. E eu sou filha de Deus. Nós somos os seus filhos, eleitos, amados, escolhidos, Senhor, selados pelo seu amor através do seu sangue. Muito obrigada pela tua filiação. Muito obrigada pelo selo de quem nós somos, e somos os teus filhos, que nessa noite estão aqui, Senhor, para ser transicionados pelo poder desse amor. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E é sobre quem somos que falaremos nessa noite. Amém? Amém, queridos? Queria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo de número 139. 139, versículo 23. Texto muito conhecido, descrito por Davi. É um dos salmos, cânticos de Davi. E eu queria ler ele com você apenas dentro desse versículo. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, acompanhar aqui também no projetor. Diz assim a palavra de Deus para nós. Eu vou ler aqui na minha versão, tá? Você acompanha na sua aí. Sonda-me, ó Deus. O salmista está dizendo o quê? Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração e prova-me e conheces também os meus pensamentos. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração, e conheces também os meus pensamentos. Você pode fechar a sua Bíblia, mas deixando abertos seus ouvidos e o seu coração para aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Eu queria
pedir que os meninos aí, meus amigos da mídia, soltassem aqui, por favor, o tema que eu gostaria de dar essa mensagem quando ela me veio ao meu coração. Queria que você lesse, na primeira telinha. Isso. Nós vamos falar hoje sobre mentalidade de Egito ou mentalidade de reino. Qual é a sua e qual tem sido a minha mentalidade? Mentalidade de Egito, ou seja, eu ainda tenho, mesmo sendo filha comprada por um sangue precioso, uma mentalidade de Egito, uma mentalidade escrava, ou eu já transicionei para um tempo onde eu entendo que a filiação que me foi concedida pelo sangue me torna alguém com uma mentalidade de reino, uma mentalidade de filho e filha de Deus. Você entende por que eu pedi para a gente cantar mais um pouco desse coro? Porque nós vamos falar conhecer um pouco mais sobre qual tem sido a nossa mentalidade. Mas não apenas no aspecto de a gente agora identificar qual é a mentalidade que está regendo e governando a minha e a sua vida. Mas nós, além de identificarmos, nós vamos perceber, pelo poder da sabedoria, como disse o Xandão, que é um degrau acima da inteligência que o Pai nos concede, para que a gente possa transicionar para aquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor não tem para nós uma mentalidade de Egito, certo? E aí o salmista no Salmo 139 que nós lemos, fala: sonda-me, ó Deus, meu coração, porque eu sei que o Senhor conhece ele, mas também sonda os meus pensamentos. E quando ele fala acerca dos pensamentos, automaticamente o salmista Davi está falando que o Senhor também estaria não só examinando o seu coração, mas ele estaria também examinando a qualidade dos seus pensamentos. E quando falamos de pensamentos, estamos também abordando a mentalidade, certo? Porque ninguém pensa algo ou reage a algo que pensa se isso que ele pensou não está disseminado na sua mentalidade. Então, a gente precisa compreender que aquilo que eu penso e sou é produto daquilo que eu já disseminei sobre a minha mentalidade. E aí o Salmo 139, 23, Davi está dizendo que o principal intuito dele salmodiar o Senhor, esse cântico, é dizer para o Senhor que ele está buscando a Deus por um tempo de purificação. Porque ninguém que fala que o Senhor sonda e conhece o seu coração e também conhece o som dos seus pensamentos, não está deixando uma porta aberta para que Deus possa, mesmo sabendo, identificar aquilo que ele sabe e deixar uma porta aberta para que a gente também apresente a ele aquilo que ele já sonda e sabe e conhece antes mesmo da gente falar. Então Davi está dizendo: está aberta a porta, mesmo sabendo que o Senhor sonda e me conhece, mas eu abro a porta para também te mostrar e te pedir purificação sobre aquilo que eu tenho pensado. E aí, Davi também está dizendo para Deus que ele reconhece que, segundo aquilo que ele está pensando, ele sofre da necessidade de uma transformação, de convidar Deus e deixar ele entrar para examinar. Sabe, queridos, eu vim aqui hoje para falar para mim, e eu vim também dividir aquilo que Deus falou comigo, com você. Hoje é noite da gente, mesmo sabendo que Deus já sabe, deixar ele entrar para examinar. Porque a palavra sondar, ela na tradução literal dela quer dizer examinar, averiguar, quer dizer extinguir. E Deus está querendo fazer isso com a sua igreja. Sabe, eu já estava falando para o apóstolo, a casa está vazia no dia de ceia. E aí ele rapidamente pegou a chave e falou: eu sei por quê. Porque isso aponta para alguns degraus de que pessoas não se sentem à vontade para estar diante da mesa hoje no dia de ceia, por algumas arestas que ainda precisam ser aparadas. E o Senhor hoje, no dia da mesa, no dia de nos assentarmos com Ele, Ele está dizendo: eu sei, eu sondo, eu sei, eu conheço, eu averigo, eu examino, mas hoje deixa eu entrar e me mostra aquilo que eu preciso transformar, aquilo que eu ainda preciso libertar. E quantos de nós, e eu falo tão livremente, dizendo a partir de mim, porque tudo que eu falo para você que já cortou o meu interior por dentro. E eu digo, quantos de nós ainda precisamos na nossa humanidade sermos averiguados pelo Senhor, não é verdade? A nossa natureza por si só é uma natureza má, perversa, pecadora, como diz o apóstolo Paulo, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não queria fazer é esse que justamente eu não querendo fazer eu ainda faço.
E hoje a oportunidade da mesa não é de excluir ninguém, é o contrário. A gente ainda tem uma mentalidade de Egito quando a gente pensa que a mesa exclui. Não, querido, a mesa nos aproxima dele. A mesa nos insere, porque mesmo sendo falhos e pecadores, ele está aqui com o seu puro sangue, redentor, redimidor, sobre nós ainda para dizer: ei, vem para mim. Deixa eu olhar por dentro de você e transformar aquilo que eu desejo transformar, e que você, na sua natureza humana e perversa, como humanos que nós somos, não conseguimos. Ontem eu estava vendo um vídeo com o apóstolo, ele falava que o pregador falava que tem coisas que a gente não vai conseguir largar, mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que a gente precisa deixar comportamentos, ações, pensamentos e palavras. Tem coisas que o Senhor vai ter que nos arrancar de alguns lugares, de alguns comportamentos, pensamentos e palavras, porque de tal forma contrária, talvez se Ele deixar na nossa mão a responsabilidade de apenas sair e deixar de fazer, a gente não vai conseguir, porque nós somos fracos. Na nossa natureza carnal, a espiritual não, mas a nossa natureza carnal que briga todo dia, diariamente, com a nossa natureza espiritual, ela não vai conseguir. Então tem coisa que Deus vai dizer, e Ele, como Deus e Senhor de tudo, que sabe de todas as coisas, Ele vai saber: aqui eu posso confiar que ela vai sair, que ele vai sair, mas aqui não, eu tenho que arrancar. E às vezes o arrancar de Deus dói, porque de outra forma a gente não consegue se libertar de algumas situações, de lugares, de coisas. E talvez o Senhor esteja transliterando para você aquilo que eu estou dizendo aqui. Por isso, qual tem sido a minha, sua mentalidade, igreja, Projeto Viva, ou a igreja do Senhor que está vendo essa live? Você e eu temos tido ainda uma mentalidade já sendo filhos de Deus, pensado como escravos do medo? Ou você já se tornou esse filho manifestado, que entende que o seu comportamento e tudo que você faz deve ser um comportamento de reino? Davi está dizendo: Senhor, eu reconheço a minha fragilidade, na minha individualidade, e eu peço: purifica-me, sonda-me os meus pensamentos. Sonda meus pensamentos nessa noite. Averigua, examina. Sabe por quê, queridos? Quando eu falo de mentalidade, quando Davi fala de pensamentos e ele aponta para a mentalidade, ele está dizendo algo que eu gostaria de dividir com você, já começando a ministrar essa palavra, que a nossa mente, ela é um campo de batalha. Já dizia Joyce Meyer, não sei se você conhece ou já leu esse livro dela, poderosíssimo. A nossa mente, ela é um campo de batalha diária, onde vão haver ali 2 jogadores, e que apenas um sairá vencedor. Vai haver 2 jogadores, porque ela é uma mente, é uma batalha que tem 2 jogadores, onde apenas um sairá vencedor e o outro será perdedor. E quem vence? Quem vence é que a gente alimenta mais. É aquilo que a gente alimenta em Deus, ou é aquilo que a gente tem alimentado no diabo? Naquilo que se diz do diabo, e a gente tem ainda alimentado. E aí, em consequência disso, as nossas atitudes, que são o produto daquilo que nós pensamos, daquilo que está dentro da nossa mentalidade enraizado. Talvez porque você aprendeu assim quando você ainda não era um cristão, salvo ainda, liberto no processo diário da santificação e da libertação, aquilo ainda está entranhado em você, e isso predomina características na sua atitude, nas suas atitudes, no seu comportamento, que denota uma mentalidade ainda de Egito, no qual você não pertence mais e você já foi arrancado desse lugar. E aí eu falei, vou tornar a repetir para você, para que fique fixo no seu coração, na sua mentalidade. Você é o que você pensa. Você e eu somos o que nós pensamos, e aquilo que nós pensamos é o que nós também somos. Engraçado, né? Eu sou aquilo que eu estou pensando aqui agora, mas eu também penso aquilo que eu já sou agora. E se eu não sou agora, eu já estou pensando errado. Então, é muito importante entender o que se passa na nossa mentalidade e tratar aquilo que é da mente. É por isso que eu amo o ser tricotômico de Deus no homem, onde a gente conhece apenas que nós somos um espírito que habita dentro de um corpo e que tem uma alma. Mas eu vou além, porque eu aprendi além, que além desses 3 elementos existe também mente e coração.
E aí a gente precisa identificar aquilo que é do espírito, aquilo que talvez seja da mente, aquilo que está sendo da alma, aquilo que é produto do que reflete na alma e está refletindo no monitor do que é corpo, e a gente tratar na sua individualidade. Tem muita gente pensando e sendo tratado na espiritualidade apenas quando precisa ser regenerado naquilo que pensa. E isso é produto de entendermos em discernimento de espírito aquilo que Deus está trazendo para o coração da igreja. E aí eu queria que você guardasse o que Provérbios diz. Provérbios 23 vai dizer, falando um pouco ainda daquilo que eu sou, aquilo que eu penso. Provérbios 23 vai dizer para nós algo muito lindo. Aquilo que imagina o seu coração, assim como imagina o seu coração, assim a gente é. Se eu imagino que isso aqui é um iPhone, que não é, vai ser, porque para mim é um iPhone. Todo mundo, meu marido quer me dar um iPhone, minha filha quer me dar um iPhone, eu falo, eu não quero, eu não gosto de iPhone. Porque para mim o meu Xiaomi é um iPhone. Então se eu imagino no meu coração e eu idealizo isso na minha mentalidade, quer dizer, eu penso primeiro e idealizo no meu coração, o que a gente tem pensado na nossa mente, que tem descido para o nosso coração, que tem se transformado numa realidade de Egito ou de reino. É sobre isso que nós vamos afetar nessa noite, sobre essas camadas. E aí eu queria que você guardasse algo que eu pensei e escrevi aqui, porque quanto mais nós nos esforçamos para ser como a gente deveria ser, vou repetir devagarinho, quanto mais eu me esforço para ser como eu deveria, eu gostaria que eu fosse, menos eu preciso esconder quem eu sou. Deu para pegar? Quanto mais eu me esforço para ser quem eu deveria ser, menos preciso esconder quem eu sou. Tem tanta gente escondendo ser alguma coisa que não é, porque precisa mostrar para o outro que é, quando na verdade a gente está fazendo uma força danada para ser quem a gente ainda não conseguiu se tornar. Eu tenho um alvo para ser alguém melhor amanhã, hoje, aqui, agora, falando com você. Mas quanto menos eu me esforço, quanto menos eu escondo quem eu sou, sabe? Isso vai me trazer esforço desnecessário para mostrar quem eu deveria ser. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Repete isso comigo no 3. 1, 2, 3. Fala, eu tenho a mente de Cristo. Mais uma vez, diga assim, eu tenho. Bota a mão nela assim, ó, e declara isso. A mente de Cristo. Eu fiz isso na minha casa hoje. Eu tenho a mente de Cristo. E isso está no imperativo. É Paulo dizendo assim, ó, não é que você vai ter, não. Você já tem a mente de Cristo. Isso é uma ordenança, uma liberação de decretos, dizendo que você já tem essa mente. A mente de Cristo já está sobre você. Mas para que a gente continue tendo a mente de Cristo, a gente precisa pensar como Cristo. E aí? A gente tem pensado como escravo do medo ou como filhos eleitos escolhidos do Pai? Para termos a mente de Cristo, precisamos pensar nas coisas que são do alto. 1 Colossenses 3, verso 1 a 2 vai dizer isso. Pensai nas coisas que são de cima. Sabe por quê, querido? É um convite do Pai a gente subir um degrau a mais, sair daqui, sabe, da superficialidade, sair do problema, sair da dificuldade, sair da ignorância, sair do meio do pecado, sair do meio, sabe, das raízes genealógicas que foram inseridas, enxertadas em você. Deus está te convidando a olhar, não só olhar, mas também a pensar nas coisas que são de cima, porque é lá que você vai continuar construindo e mantendo essa mentalidade que o apóstolo Paulo diz que nós já temos por herança. Eu e você já temos a mente de Cristo. Precisamos entender que ao subir esse degrau, o Senhor está nos convidando a transicionar a nossa mentalidade, as nossas mentes, queridos, para que ela não seja ou não continue sendo uma mente de Egito, de escravo, de filhos do medo, mas para uma mentalidade de reinos, de escolhidos e eleitos do Pai. A mente de Egito é uma mente que pensa sempre o lado da escravidão. Já dizia Jesus, né? Não vos chamo mais escravos, servos. Porque o servo não sabe, ele só obedece.
Mas eu vos chamo filho, porque o filho sabe que o pai o ama e que o pai tem o melhor. E ele faz para o pai em amor. Liane falava aqui, e eu credibilizo o que ela fala, porque eu escrevi isso aqui também. E eu falei, obrigado, Jesus. Obrigada, porque obedecer é diferente de honrar. O escravo, ele obedece, porque ele não tem opção de escolha. Mas o filho, ele faz porque ele honra, que ele ama. E essa é a diferença de uma mente transicionada, de uma mentalidade do Egito para uma mentalidade de reino. É diferenciar o produto daquilo que eu estou pensando e da forma como eu estou replicando aquilo que eu penso. Porque tudo que eu penso denota quem também eu sou. E aí a mentalidade de reino é uma mentalidade que sabe que é herdeiro, sabe o que possui, sabe quem é, sabe o que tem direito por posse e por herança. A importância de transicionar a nossa mente, quando eu pensava nisso, eu pensava em alguns aspectos de exemplos de homens e mulheres da palavra de Deus. Eu me lembrava muito daquele texto da mulher cananeia, que a gente conhece, sabe aquele texto? Que uma cananeia chega e pede ao Senhor Jesus para ela comer das migalhazinhas do pão que caía da mesa no chão, sabe? Para mim, esse é o maior exemplo de alguém que não era filha, herdeira e eleita por herança, que entendeu e transicionou a sua mentalidade para uma mentalidade de reino, de filha. Uma mulher que por herança, por geografia, ela não era uma israelita, ela não era uma filha de Abraão. E ela conseguiu compreender o que talvez muitos de nós como filhos ainda não conseguimos entender e transicionar a nossa mente. Ela entendeu. Se eu puder pegar apenas dessas migalhazinhas, que talvez você que é filho está sentado, tem a oportunidade de se sentar hoje nessa mesa e você banalizou um direito de eleição que o Senhor te deu. Aquela mulher, ela me ensina que ela só queria as migalhinhas que estavam caindo, ela não queria se assentar à mesa, porque ela sabia que aquilo não era um direito legal dela, sendo uma cananeia, mas ela entendia tanto o propósito de uma mentalidade liberta e transicionada de Egito para reino, de escrava para eleita, que ela falou: Senhor, eu só quero as migalhas, deixa eu comer das migalhas. E enquanto a gente banaliza o alimento, a cadeira, o assento, a oportunidade, o amor, a eleição, aleluia, aleluia. E aí vem a mentalidade de Egito, que era a mesma mentalidade do povo eleito, os filhos de Israel, os filhos de Abraão eleitos do Senhor, que Moisés retira do Egito, retira do lugar da escravidão, guia e conduz aquele povo à terra que manava leite e mel, que o Senhor havia prometido. Mas Moisés conseguiu tirar o povo do Egito, por mais de 400 anos ali, lutando sobre a escravidão. Moisés conseguiu algo imprescindível, dificultoso demais, sobrenatural demais, fazer com que o rei liberasse um povo e toda a fortuna que aquele povo, ao trabalho de longos anos de escravidão, juntou. Moisés consegue tirar o povo do Egito, mas não consegue tirar o Egito da mente do povo. E a gente está assim dentro da igreja. A gente aceita Jesus, levanta as mãos, nos batizamos, conhecemos as Escrituras, ou pelo menos nos esforçamos em conhecê-la. Deus nos tira de alguns ambientes, lugares, situações. Deus liberta a nossa vida num todo por completo, mas não consegue tirar o Egito de dentro da nossa mentalidade. A gente ainda continua procedendo com o comportamento de uma mentalidade de escravo, já sendo filho. E aí, por que é importante transicionar a nossa mentalidade? Agora sim, mídia, eu queria que vocês colocassem aquela outra artezinha, por favor. Queria que você olhasse para cá. Vamos ler junto no 3? 1, 2, 3, leia aí. Mais uma vez. Ambiente, atmosfera, presença, linguagem e cultura. Pode deixar a arte aí, não tira. Se você quiser tirar foto, tire. Guarde isso para você, porque foi algo que eu aprendi. Sabe?
a importância de a gente transicionar a nossa mentalidade para que a gente justamente viva o que essas palavras estão apontando para nós, como segredos do céu, para você, de uma vez por toda, no mês da filiação, virar uma chave na sua vida e na minha vida. Sabe por quê? Porque todo ambiente gera uma atmosfera. Toda atmosfera atrai uma presença. Toda presença denota uma linguagem. Toda linguagem transforma uma cultura, gera uma cultura. Sacou a chave? Você precisa identificar por que é importante sair de uma mentalidade escrava para uma mentalidade de reino, porque o ambiente que você está gera uma atmosfera. Já reparou que às vezes a gente chega em alguns lugares carregando algo, mas a gente acessa um ambiente, e dentro desse ambiente tem outra atmosfera que é gerada nesse ambiente em que a gente acessa, e você começa a se sentir mal. Às vezes aqui dentro da própria casa de oração, às vezes antes de vir para um culto, nós passamos muito mal em casa e a gente já sabe, como líderes, opa, hoje é noite de acessar tal área, tal problema. Hoje é noite de libertação, hoje é noite de romper com feitiçarias, hoje é noite de a gente romper com qualquer outra coisa que venha ao nosso espírito, que o Pai traga. A gente já identifica, porque todo ambiente gera uma atmosfera. Toda atmosfera vai atrair uma presença. E qual é o ambiente que você está? Qual a atmosfera que você está atraindo para a presença que está sendo gerada nesse lugar? E aí, isso vai se transformar, essa presença que você atrai, que pode ser de escravo do diabo ou de Cristo, vai gerar uma linguagem, um comportamento, uma ação que eu pratico. E quando essa ação é praticada, quando a minha fala é transformada, eu estabeleço uma cultura. E aí, querido, agora tem o lado bom e o lado ruim. Quer primeiro o quê? O bom ou o ruim? Vou te dar o ruim para depois te dar o bom. Sabe esse segredinho aqui? Se isso tudo for gerenciado para o bem, para uma mentalidade liberta de herdeiros de reino, você vai estar benzão na fita. Porque a sua mentalidade, que já está aqui, ó, transicionada, vai atrair uma atmosfera. Então não importa onde você chegar, pode ser a atmosfera do inferno que tiver, você vai mudar esse lugar com aquilo que você carrega, porque já está aqui, ó. E aí você vai atrair não a presença daquilo que está governando esses lugares, mas daquilo que governa a sua vida, que vai mudar esses lugares. E aí, aquilo que você carrega e que vai transformar aquele lugar, vai gerar uma linguagem. Podem estar falando o que falar. Você chega, fala uma palavra e muda o ambiente. Muda a situação. Você pode deparar com alguém em desespero. Essa pessoa está completamente desesperada. Você fala uma palavra e você ativa o reino na vida dela. Isso gera uma linguagem, transforma a cultura que está regendo a vida dessa pessoa, ou do ambiente, ou do lugar que você está. Agora, se isso for usado para uma mentalidade errada, errônea, uma mentalidade onde quem governa é o diabo, meu irmão, minha irmã, meu Deus, laço do passarinheiro e morte na certa. Não tem menos para te falar. Então, atmosfera, ambiente, atmosfera, presença, linguagem e cultura. E depois que uma cultura ela é estabelecida, nunca mais a gente vivencia algumas coisas. Hoje eu vim aqui falar de transformação de cultura através da tua mentalidade. É para quem quer mudar, é para quem quer reger a vida a partir dessa noite para algo sobrenatural. É um convite para a gente subir um degrau acima, porque você já tem essa mente. Você não vai ter, você já tem. Você só está acessando chaves porque vão te lembrar quem você é em Cristo Jesus. E aí, correndo aqui que a hora já foi, a nossa mentalidade vai definir o nosso futuro. Já viu alguém que pensa pequeno chegar a lugar grande? Jamais, né, pastora Carla? Eu sou o que eu penso. E o que eu penso se torna aquilo que eu sou. Porque assim como eu me vejo, assim eu sou. Então, eu posso ser a menor da casa do meu pai, a desprovida de estudo, a desempregada, a menos favorecida, a menorzinha dos vermezinhos de Jacó, como diz o salmista, o vermezinho de Jacó. Querido, que se eu me ver, eu tenho 1,64, mas na minha cabeça eu tenho pelo menos 1,70. Entendeu? Pelo menos. Eu nem preciso ficar de ponta de pé para dar um abraço no meu marido. Porque na minha cabeça aqui, ó, eu tenho 1,70. Eu não tenho 1,64. Então, vai ter que me encarar com 1,70 mental. Então, aquilo que a minha mente pensa define o meu futuro.
O que a tua mente tem pensado que vai fazer você chegar onde você quer chegar em Cristo Jesus? Em lugares físicos, a tomar posse de algumas coisas, a mudar, sabe, algumas regências na sua e na minha vida. Segunda coisa de por que é importante transicionar a nossa mentalidade é que a nossa mentalidade define o tipo de pessoa que eu sou ou que eu quero me tornar. O que eu penso vai determinar quem eu sou agora, nesse exato momento, mas também vai determinar e me impulsionar para quem eu quero ser, para a pessoa que eu quero ser. Quer ser uma pregadora? Começa a pensar como pregador, prega lá no espelho. Gente, antes de eu pregar, eu falei que eu contei isso para alguém esses dias, que a pessoa riu muito. Eu falei, a minha primeira pregação, eu estava na igreja batista onde nós éramos, havia uma consagração das irmãs, todas as sextas-feiras, e ela, não sei porquê, né? Eu até brinco hoje, meu Deus, mas por que Deus insiste comigo? Ele insiste comigo às vezes. E eu me lembro que elas me viam como pregadora, eu nunca tinha pego no microfone para dar sabe, uma saudação. E aí eu tinha uma irmã que eu amo muito, muito, muito até hoje, Eloá. Ela era líder, nossa líder de mulheres na época. E ela falou, hoje você vai pregar na consagração. Pensa, gente, nunca tinha pego no microfone pregar. Aí o senão foi na consagração, né, ficou lá para dar apoio moral, orar. E ele falou quando eu acabei, pensa quantos minutos eu levei para ministrar uma palavra na consagração. 5 minutos. Eu falei toda uma pregação assim. 5 minutos, o microfone é assim, ó. Eu tinha que segurar com as duas mãos porque eu achava que eu ia deixar ele cair. Aí quando eu desci, meu marido, não, foi uma bênção. Você só precisa falar devagar, Cris. Porque você parecia uma metralhadora. E eu peguei e eu fui lendo, né? Porque eu nunca tinha pregado. E eu estava na Batista, cabia direitinho, né? Sem revelação nenhuma. E aí eu comecei a falar, é isso que tu tem para mim? Então tá, então eu vou começar a pensar sobre isso. E eu começava a falar no espelho, igual uma doida. Escrevia textos e começava a falar como quem estava pregando. Queridos! Né? Porque aquilo que eu penso é aquilo que eu sou e que vai definir o meu futuro. E vai definir quem eu vou ser. Então comece a treinar isso até que, como diz o apóstolo, se torne uma verdade dos céus na sua e na minha vida. Passo 3, para que a nossa mentalidade, a importância de transicionar a nossa mentalidade é que a nossa mentalidade vai definir se eu agrado a Deus ou agrado o diabo. Não tem jeito. Não tem como agradar e servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo o diabo. Ou eu sirvo ao mundo ou eu sirvo ao reino. É aqui, ó. Tá aqui. Quem governa aqui vai determinar quem eu sirvo aqui. E como saber, apóstola, se eu tenho ainda uma mentalidade de reino ou de Egito? Como saber? Eu vou te dar o passo 1. Guarda isso no seu coração. Se você não guardar mais nada, você guarda isso. Como saber se você está ainda tendo uma mentalidade de escravo de Egito ou de filho liberto, herdeiro do Pai, de reino de Deus? Quando os princípios se tornam alguma coisa sem valor. Aqui tem um princípio hoje. Tem gente que, ó... Não estou generalizando não, tá, meus filhos, queridos? Tem muita gente que avisou que não podia vir hoje. Por vários outros motivos. Mas tem gente banalizando o princípio. Lembra daquele ensinozinho da apóstola? Quando eu quebro um princípio, o princípio lá na frente me quebra. Seja lá o princípio que a gente está quebrando hoje. De fidelidade, de honra, de semeadura, de obediência. Quando eu quebro um princípio, pode reparar, pode passar o tempo que for, lá na frente você vai ser quebrado para ser ensinado acerca desse princípio. E se você ainda está vivendo debaixo de um entendimento errado, de uma mentalidade escrava, você quebra muito facilmente um princípio, porque ele já se tornou sem valor para você. Ah, que isso? Liga não. Ah, e passeia hoje? Precisa não. Precisa cear todo mês não. Precisa ir para culto todo domingo não. Posso assistir culto porque eu sou igreja em casa. Quebrando princípios porque eles já se tornaram sem valor. Então a sua mentalidade ainda não transicionou para a mentalidade de reino. Você, me desculpe, ainda é escravo de si mesmo. E aí, sabe por que isso acontece? Porque quando a gente começa a banalizar os princípios e quebrá-los, sabe por quê? Porque alguém que tem a mente de Egito, quando quebra um princípio, ele pensa que está quebrando um copo. Quebrei um copo, mas está quebrando um princípio. Então quebrar um copo, quebrar um princípio é a mesma coisa para quem tem a mentalidade de Egito, de escravo.
Como saber se você ainda tem uma mentalidade de escravo? Quando temos uma mentalidade ainda de Egito, também temos um comportamento de desonra. A honra procede quem eu sirvo, quem eu adoro, quem me governa. E eu não estou falando de bajulação não, tá? Porque bajulação é diferente de honra. Você entende porque essa casa é uma casa de filhos inteligentes, transicionados, filhos expandidos. Então, eu não estou falando de bajulação, até porque eu vou falar para você a partir de mim. Eu detesto bajulação. Eu estou falando de honrar a Deus em primeiro lugar e quem Deus colocou na sua vida, seja quem for, que pode nem estar te honrando, tá? Pega essa chave aqui. Pode estar sendo o maior desonrador na sua vida, mas se Deus te botou submisso a essa pessoa, abaixo dessa pessoa, debaixo da missão dessa pessoa, mesmo que ela não tenha essa sabedoria de compreender isso, e você o está, ou a está desonrando, querido, você ainda tem uma mentalidade de Egito. Estou lá no meu trabalho, meu chefe não é crente, eu sou crente. Ah, mas o meu chefe está falando isso, fazendo isso, mandando eu fazer. Não interessa. Você está debaixo da missão dele, da liderança dele. E toda a liderança foi constituída por Deus, seja ela lá quem for, crente ou não crente, está lá naquele lugar, honre. Porque se você já teve a sua mente transicionada, você vai aprender a lidar com a honra, mesmo não sendo retribuída, mesmo não sendo questionada. E honrar é diferente de obedecer. Lembra que eu falei aqui? Eliane enfatizou no início do culto. Então você não honra porque a pessoa merece. Você honra porque você entende o princípio da honra. E quer que essa honra devotada a outro ou alguém volte para você. Então uma mentalidade de Egito não compreende isso. Ah, não, ele não está me honrando, ela não está me honrando, vou fazer de qualquer forma, de qualquer maneira. Aí eu trago algo para você pensar. Que a forma como você faz uma coisa na sua vida vai fazer com que você faça, é o modelo com que você vai fazer todas as outras. A forma como eu falo com a pastora Sara é a forma como eu falo com qualquer pessoa dentro da minha casa. Então, aquilo que eu sou aqui no altar precisa ser quem eu sou dentro da minha casa, para depois refletir daqui para cima. Então, a gente precisa entender sobre esses princípios para entender qual a cultura que está regendo a minha vida, qual a presença que eu estou atraindo, qual a linguagem e o comportamento que eu estou denotando e o ambiente, a atmosfera que está sendo gerado através da minha vida. A terceira coisa é que a nossa linguagem muda a nossa cultura. Sabe, agora não, mas teve uma época, uns poucos anos atrás, que se ouvia muito falar, né? Uma linguagem muito de comunidade, que o pessoal fala aí, os crentes começaram a pegar e trazer isso para dentro da igreja, né? Tá ligado, tá ligado, tá ligado. E aí muitos crentes falando tá ligado. Gente, eu detestava essa palavra tá ligado, né? Porque eu sabia que ela vinha de um ambiente que estava gerando uma atmosfera, que atraía uma presença, né? Que por causa dessa linguagem aqui estava gerando uma cultura. Então, cuidado com aquilo que a gente fala, porque aquilo que a gente fala vai gerar uma cultura, e aquilo que eu também não falo mais transforma toda uma cultura. Então, aquilo que eu falo denota a cultura que me rege, e quem me governa. Mas a pergunta é, será que a nossa linguagem ela já atingiu o nível máximo da transformação, de transformar a realidade que está na nossa volta? Do que a gente está reclamando tanto, que a gente não muda a partir daquilo que a gente fala? A gente fala assim, tem sempre aquela velhinha da família que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Toda família tem ela, que é a nossa pedrinha no nosso calçado para a gente ser mais crente. A gente fala, tem jeito não, esse aí não tem jeito não. Sabe, você está manifestando uma linguagem que vai gerar uma cultura. Se você que é liberto em Cristo Jesus e foi alcançado, transformado, ou está sendo transformado dia após dia, se você não crê na transformação do outro, você está gerando uma cultura de inferno na vida daquela pessoa. E você está sentenciando ela a viver debaixo de uma regência que não é a mais dela. Então a nossa linguagem vai transformar a nossa cultura. Então cuidado com o que você fala, porque é produto daquilo que você pensa, do que você acredita, do que você está manifestando ao redor das pessoas com quem você convive, dos ambientes que você frequenta. E aí a gente precisa entender, será que a gente já foi atingido por esse transicionamento máximo, que é não só o de pensar, mas de falar? Porque a mudança, sabe, porque mudança apenas de palavra só serve para convencer plateia, querida. Eu posso falar aqui 1 hora para você e só te convencer de palavras.
Mas será que eu sou aquilo que eu falo? Será que quando eu estou lá dentro da minha casa com a minha família, com meus filhos, a pastora Sara morou lá na nossa casa 48 dias, né, Sarinha? A gente falava de tudo, ria pra caramba, zoava, mas eu sou aquilo ali que ela tá vendo ali. Tinha dias que eu acordava meio bicuda, meio xoxada, como eu falo, e eu falava, Sarinha, não é com você não, tá? É eu que tô xoxada mesmo, porque se os que me conhecem, que estão à minha volta, não sabem que eu sou no secreto, que dirá aqui do altar? Aqui do altar é fácil, eu falo meia dúzia de palavras bonitas, bota a Bíblia dentro das palavras bonitas e convenço você de algo que eu não sou. E o altar está cheio, a igreja está cheia de gente, sabe, fingindo ser quem não é. E aí está gastando uma energia danada. Aleluia. Sabe, queridos, a começar de mim, a gente precisa entender que há uma máxima que diz, né, que palavras convencem, mas exemplos arrastam. Palavras convencem. Cara, a palavra tem um poder muito grande de convencer alguém de alguma coisa, de mudar o que alguém pensa. Mas o exemplo, meu Deus, eu sou mais do exemplo do que da palavra, sabe? Eu sou mais de estar aí junto com você, arrastando essas cadeiras, do que estar aqui falando para você, ensinando você que a gente precisa servir arrastando as cadeiras também. Exemplos arrastam, mas palavras só convencem. E a gente precisa, a partir de, começando de mim, mudar muita coisa dentro de nós. E a ceia é uma oportunidade de um start mesmo, sabe, do céu para nós. Para a gente startar mais um mês no Senhor, diante da mesa dele em verdade, deixando que o Espírito Santo, que sonda e conhece o nosso coração, averigue ele nessa noite. O que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado, o que eu preciso ceder, o que eu preciso me submeter, para deixar que o governo dele sobre a minha vida mude a realidade da cultura que eu vivo, da linguagem que eu pratico ainda, da produção de meus pensamentos, mas principalmente a cultura que está nos regendo. Qual é a cultura que está nos regendo até aqui? Essa é a pergunta de Jesus para nós. Cultura do mundo ou cultura do reino? Cultura do mundo, uma cultura escrava ou uma cultura de reino, uma cultura de filhos livres e libertos, sabe? A gente precisa fugir do tal exemplozinho básico que todo mundo fala assim, mas fulano faz, mas todo mundo faz, todo mundo vai, todo mundo é. Aí, como já dizia a filósofa, saudosa minha mãe, dona Gersina, ela falava, mas você não é todo mundo? Mãe de vocês fala isso também? Que a minha falava toda vez que eu ia falar, mas mãe, todo mundo vai. Ela, mas você não é todo mundo. Se todo mundo colocar a cabeça na linha do trem, ela ainda falava assim, você vai botar também? E toda vez que eu penso em pensar que eu sou todo mundo, eu penso na minha mãe, filósofa, sábia, que nem crente era. Você não é todo mundo. Eu vim aqui dizer isso para você e para mim. Nós não somos todo mundo, nós somos do reino de Deus. E nesse mês da filiação, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos definir quem nós somos. Ou você é do mundo ou você é do reino. Quem quer ser do mundo, uma porta está sendo aberta agora para você escolher. Mas quem quer ser do reino, vem para cá. Porque também uma outra porta se abre agora diante de você com poder de escolha. E todos nós um dia vamos nos deparar com essas portas. Viver o reino de Deus não é uma opção, querido. Não é, nunca foi. Se você um dia aceitou Jesus, viver o reino de Deus é uma condição para mim e para você. Não uma opção. Você não está sendo você não está sendo tendo poder de escolher, sabe? Você já foi condicionado a andar nos modelos do reino. Então isso é uma condição que tem que se tornar uma realidade a partir da sua mente. Porque quanto mais forte e definido for a nossa identidade e nosso caráter em Cristo, menos será a nossa inconstância. Percebe só comigo. Sabe aquele povo que hoje está lá em cima? Jesus é rei. Faz tudo, se oferece para tudo, não falta um culto, dá glória, vai lá para o estacionamento, vai para a cantina. Mas aí passa um mês, some. Aí a gente vai atrás, estou desanimada. Aí passa um tempo, a gente vai lá, né, cuida, trata, volta, como gás. Passou mais 2 meses de novo, vai lá, a chama vai apagando, some de novo, e a gente vai atrás de novo. Inconstância
é fruto de um caráter em Cristo ainda não estabelecido. Não estou falando de caráter do homem não, tá? Estou falando caráter cristão, que não foi aperfeiçoado ainda na minha e na sua vida. Assim como o medo, ele é produto do amor de Cristo, que ainda também não está completamente estabelecido na sua vida. E aí você tem medo de tudo, que você ainda não foi transicionado para o amor, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. A inconstância também é produto de um caráter cristão ainda não aperfeiçoado. Então, corre atrás disso. Se você é alguém que hoje está muito lá no alto, igual bola de gás, começou o gás a murchar, você vai lá para baixo, e isso virou já um ciclo repetido na tua vida, pode reparar, pode investigar. De tanto em tanto tempo, às vezes a gente atende gente que fala assim, de 6 em 6 meses isso acontece. Ciclos repetidos, visitações do inferno, produto de um caráter cristão não aperfeiçoado, de uma mentalidade que não foi transicionada ainda. Você está lá na escravidão e nem sabe, vivendo ainda, no lugar de herdeiro. Corre atrás de saber como eu transiciono para estabelecer e fundamentar o caráter de Cristo em mim, para que eu não seja mais um cristão inconstante. Inconstância não faz parte de uma condição de quem já foi, comprado por um alto sangue e transformado por ele. E aí a consciência do nosso caráter em Cristo sempre vai ser a base da excelência. Quer ver como eu identifico que alguém tem um caráter de Cristo transformado, fundamentado, bem firmado? É quando essa pessoa ela é excelente trazendo um copo d'água. A excelência é o fruto ou o produto do caráter cristão bem fundamentado na vida do crente. Quando você não precisa pedir e a pessoa se antecipa, como diz Xandão, seja proativo. O reino de Deus precisa ser um pouquinho comparado às empresas e aos grandes negócios. Porque nos grandes negócios, nas grandes empresas, hoje não é muito o que você sabe não, mas como você aplica aquilo que você sabe. Você é proativo para fazer antes que alguém te peça, você é contratado. E quem sabe que está ali esperando o comando, fica lá panguando, como diz minha filha. O reino de Deus é um reino dos proativos. O que tem que fazer? Apóstolo, o que tem que fazer, líder? Não importa, eu vou lá e faço com excelência. E aí eu sei que justamente por essas atitudes de linguagem, de comportamento, de mentalidade, eu sei quem já tem o caráter de Cristo bem firmado, que são pessoas excelentes no que fazem, mesmo fazendo aquilo que seja mais simples. E aí eu queria dizer que outra coisa importante no mês da filiação é você definir a sua identidade, porque a sua identidade é o que te torna e faz de você alguém único, Pode existir vários Sidney e José Pires, mas quando forem averiguar a identidade dele, vão averiguar a impressão digital dele. E a impressão digital do Sidney José Pires A e do Sidney José Pires B nunca vai ser igual uma a outra. Sabe por quê? Porque a impressão digital é a marca que te faz alguém único nessa terra. Sabe que a gente precisa correr atrás no mês da filiação? Não é só de saber que é filho, não. Mas entender, como a Diele disse aqui no Shalom de quinta-feira passada. E entender que você é filho. Porque tem gente que sabe que é filho, mas não entendeu ainda que é filho. Aí não se comporta como tal. Porque não sabe quem é. E aquilo que eu sou denota também como eu ajo, como eu lido com as coisas. Então vai atrás desse mês da filiação de se descobrir, como eu descubro quem eu sou, apóstolo em Deus, lendo a palavra, querido, porque a palavra diz quem eu sou, diz quem eu vou ser e aquilo que eu tenho direito. Então, se você não sabe quem é, vai ler aqui e descobrir em Cristo Jesus, através das Escrituras, que é a nossa bússola, que é o nosso modelo, que governa a nossa vida, que aponta o nosso destino, quem você é, quem você pode se tornar e aquilo pelo qual você tem direito por herança. É a palavra, não sou eu que vou te dizer não, é o Espírito que através daquilo que você leu vai clarificar para você. Na minha família, quando eu era mais nova, desde muito mais nova, eu sou a irmã mais velha, então por ser irmã mais velha, isso já é muito fácil. Tudo minha mãe vinha pedir para mim, meus irmãos, tudo meu pai, as pessoas que estavam à minha volta, e eu comecei a ver que depois aquilo tudo que eu vivi na minha infância, que eu fui vivenciando na minha adolescência, os lugares que eu trabalhei, as pessoas que eu conheci, tudo isso eu uso agora, sabe por quê? São flashes proféticos daquilo que eu me tornei, ou me tornaria, eu sou e faço agora.
Quer saber quem você é? Começa a observar os sinais dos flashes daquilo que rege a sua vida, daquilo que as pessoas te pedem, daquilo que você faz muito bem, da forma como você fala, porque isso vai ser uma realidade de quem você vai se tornar, querido. Sabe, é perspicácia que você precisa ter no Espírito Santo, de compreender coisas que Ele vai te mostrar sem te falar, com sinais. A mentalidade de filhos é estabelecida pela palavra, porque ela é o nosso modelo. E aí eu fecho dizendo, por que eu falei tudo isso para você? Para uma coisa, 2024, como disse Xandão, fazendo menção do gancho dele, é o ano da expansão. Mas é o ano do alargamento, é o ano do crescimento, é o ano do deslocamento. Pode ser todas essas traduções aí. Para quem se posicionar, para que ele seja assim. Para quem acreditar que, em primeiro lugar, que esse é o ano. Mesmo que a realidade que eu esteja vivendo seja completamente diferente, esteja apontando para um outro lugar. Mas eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. E o convite do céu hoje é você crer para pensar e fazer com que isso desça para o seu coração e você trabalhe duro aqui embaixo para se tornar uma realidade. É o ano das conquistas, mas para quem se acreditar no seu coração e se ver como um conquistador, assim você vai ser. Mas a gente está no mês de março, e o mês de março aponta para o mês da filiação. E você só vai se tornar alguém que o Pai já disse que você é, e que talvez você ainda não tenha compreendido e não esteja vivendo na totalidade dos seus dias, quando você decidir mergulhar mais fundo. Sabe, hoje essa palavra não é uma palavra de muito glória a Deus, de muito aleluia, porque nem é sobre isso. É sobre entendimento. O que vai mudar a nossa vida não é glória a Deus, aleluia, sapatear no manto, isso é bom pra caramba, eu amo. Mas a mudança de mentalidade que vai transicionar a minha realidade, a cultura que está sendo estabelecida na minha vida, ao redor da minha vida. Eu vim falar sobre entendimento, sobre produto daquilo que a nossa mente pensa, daquilo que a gente reage ao que a gente está pensando. E aí é o mesmo que o Senhor está falando, é tempo de você mergulhar mais fundo. Sai da superfície, querido, sai dos lugares que te levam para a superfície. Sai das rodinhas que te mantêm na superfície. Sai das conversinhas que ainda, sabe, norteia a tua vida para ficar ali na mesmice, no conformismo, no lugar que todo mundo fica. Porque, como eu disse, você não é todo mundo. Esse é o mês da gente viver. Esse é o mês da gente andar. E esse é o mês da gente experimentar o sobrenatural. E aí a última coisa que eu queria dizer para você é, para isso tudo acontecer, você precisa identificar duas coisas hoje. Você é Esaú ou você é Jacó? Não vou te contar a história dos dois, não. Vou deixar como dever de casa. Vai para a Bíblia hoje ainda, ou bota lá no Google quem foi Esaú, quem foi Jacó. Vai te dar um resuminho. Vê quem é que a gente está com quem que a gente está se parecendo. Ou você tem a natureza de Esaú ou você tem a natureza de Jacó. E é essa natureza que está nos governando. Quem é? Qual delas que está governando a minha vida e a sua vida? Hoje eu queria orar, queria chamar aqui os levitas, queria pedir que, por favor, baixassem as luzes da casa. Sabe por quê? Eu queria orar hoje por ciclos repetidos, inconstância, medo. Queria orar para você que se viu nessa palavra e falou assim: apóstola, eu já sou um filho de Deus, mas eu ainda vivo numa mentalidade de escravidão. Queria orar. Não vou pedir para você vir aqui no altar, não. Eu só vou pedir para você se levantar do seu lugar e onde você está corajosamente. Não tem vergonha nisso, não. Eu vou aqui para a ponta do altar, porque se eu estivesse aí embaixo eu ia levantar também. Mas eu estou aqui, então eu estou aqui com você. Na maior humildade de dizer para você que a líder de vocês também precisa ser corrigida em algumas áreas. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. O Senhor está dizendo isso nessa noite. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.
uma vez. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Inclusive eu quero orar, vou fazer 2 orações. Você que está de pé, que se levantou corajosamente, queria que toda a igreja fechasse os seus olhos. Vocês que estão assentados vão interceder agora por essas pessoas que vocês talvez não viram se levantar. Talvez esteja do seu lado, atrás de você, à sua frente. Mas você vai orar agora com misericórdia, pedindo: Pai, transiciona a mentalidade deles. Eu quero quebrar agora todo o ciclo que se repete, que se levanta constantemente sobre a vida dos meus irmãos. Eu quero quebrar esse espírito que rege, que governa a mente deles nessa hora, que tem combatido e militado contra o Espírito de Deus, que tem por hora se mantido mais forte que o Espírito de Deus, ou que talvez na fraqueza, na limitação deles, Senhor, nós temos, Senhor, alimentado, e esse espírito, essa mentalidade, essas ações, esses pensamentos estejam governando a nossa vida até aqui, e já se enraizaram como uma cultura. A nossa fala foi trocada, os nossos pensamentos, Senhor, estão sendo purificados nessa hora. Eu oro para que, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, como igreja do Deus vivo, Senhor, teu Espírito agora ele possa confrontar esses espíritos, Pai, essas regências erradas, esses, Senhor, Jacós ou Esaús que se levantaram, Senhor, e que o Senhor venha agora trazer um tempo, Senhor, de transformação, Senhor, um tempo de cura na raiz da iniquidade, na raiz do problema, seja ele na alma, seja ele no coração, seja ele enraizado na mente, na fala, Senhor, nos ambientes onde os meus irmãos ainda estão, como eles estão, porque Jesus, ele também andava e comia com os pecadores, mas isso não fazia de Jesus um pecador, nenhum deles. Sabe por quê? Porque Jesus sabia quem ele era, e os ambientes onde eu estou não vão definir quem eu sou. Pai, ao contrário, eu posso ser, Senhor, um santo no meio de um lugar de pecado, Pai, porque a cultura que me rege, a presença que eu carrego, transforma e transiciona esses lugares. Então nessa noite eu oro para que seja quebrado agora toda mente de Egito, toda mente que não foi ainda afetada por um tempo de transformação e libertação, todo comportamento de Egito, de escravo, de quem não sabe quem é, toda falta de identidade, Senhor, seja agora, Pai, desconstruída para, Senhor, um tempo de filiação completa e perfeita. Toda inconstância, todo medo, fragilidade, meninice, seja agora confrontado pelo poder do nome do sangue de Jesus, para um tempo onde o caráter de Cristo seja aperfeiçoado na vida dos meus irmãos. Eu oro porque você não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus, filha de Deus. E a segunda oração, você pode se assentar agora, você que ficou de pé. Eu oro e eu quero orar agora para você que talvez entrou aqui, está aqui nessa casa, você que é filho dessa casa, e você, mesmo sendo filho de Deus, você se perdeu no caminho. Você esqueceu quem Jesus é para você. Você quis viver direitos de escolha numa condição que já foi imposta para você como filho. Queria toda a igreja de olhos fechados orando nessa hora, porque o Espírito Santo, nosso amigo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, ele esteja aqui ministrando os nossos corações. Você que entrou aqui e talvez não conheça Jesus e você queira viver o que eu falei aqui, que essa seja a sua realidade, você pode levantar a sua mão fazendo um sinal apenas um sinal. E nós vamos orar por você. Aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor está aqui, o nosso amigo Espírito Santo.
E a Bíblia vai dizer que é Ele quem nos ensina todas as coisas. Eu posso não saber, você não pode nem saber como vai começar fazendo, mas Ele está aí soprando no seu coração, aquecendo o seu coração e dizendo para você: dá o primeiro passo para Ele, dá o primeiro passo, que o resto eu te ensino. Nessa noite nós queremos abençoar a sua vida em nome de Jesus. E a gente vai cantar e dizer isso: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar Por Ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Que o Eterno abençoe a sua vida e transicione a minha e a sua mente para um tempo de filhos, herdeiros e eleitos em Cristo Jesus. Amém?